Fala, meus amigos, bem-vindos a mais um Victor Vlog. Tá sem microfone, então o som deve estar ruim. Acabou, velho? Fala, meus amigos, bem-vindos a mais um Victor Vlog. Hoje é sábado, e aí você deve estar se perguntando o que aconteceu na sua semana que você não deu as caras até agora. Então eu já digo duas coisas pra você aí, se você tem pretensão de assistir esse vlog. Esse vlog aqui vai ser falação. Eu vou falar aqui alguns minutos, porque aconteceu bastante coisa. Então se você não quer ouvir falação, talvez não valha a pena você assistir, mas ao mesmo tempo são coisas interessantes. Então pode ser que não vai ser uma falação sem sentido, assim. Aconteceram coisas essa semana, vamos dizer assim. Então vamos lá, vou começar do começo. A semana começou bem, tava tendo uma boa recuperação. Eu fiz a cirurgia de hemorroida. A minha irmã me contou que parece que eu não falei no meu vlog isso. Então se eu não falei aí, tá aí, eu tive um problema de hemorroida. Porque eu tive uma intoxicação alimentar um tempo atrás, junto com uma pequena crise de hemorroida que daí se tornou grande por causa da diarreia que eu tive. E aí eu fui no médico e acabou que ele falou que seria bom fazer uma cirurgia meio emergencial assim. E aí a gente fez, isso já fez na terça-feira, fez 2 semanas, né? Então já faz mais de 2 semanas, vai fazer 3 semanas que eu fiz essa cirurgia. Ele fez de uma forma, isso eu acho que eu falei, né, que ele fez de uma forma mais pesada, assim, ele não fez da forma mais leve, ele fez bastante sutura, ele falou que o meu caso era grave, então ele fez bastante ponto por dentro, bastante ponto por fora. Ele falou que é para prevenir de acontecer de novo, então ele não fez do método laser, não fez nada que pudesse me dar nenhum conforto, porque ele queria que não acontecesse de novo, porque ele falou que tinha chance de acontecer de novo. Isso aí, cara, é uma doença que, pelo que eu entendi dele, falou assim, é causada pela flexibilidade da parede das veias, né? Então ele falou que a pressão do corpo exerce ali sobre as veias dessa região ali, a pressão que o corpo exerce pode fazer essa veia, tipo, não é romper, né? Mas ela, tipo, lacear. Aí ela fica laceada e, dependendo do caso, não tem retorno. E aí é isso, cara. E aí eu fiz essa cirurgia e o começo foi muito ruim, né? Se você acompanhou aí os últimos 2 vlogs, a primeira semana eu passei praticamente sentindo dor todo dia. Muita dor. E aí na segunda semana começou a melhorar. No começo dessa semana eu já estava começando até a sentir aquela coceira de cicatrização, sabe? Aí aconteceu... Aí eu ia voltar a trabalhar, inclusive... a minha licença ia até acho que terça ou quarta aí. Eu tinha banco de horas. E aí, no final das contas, eu ia voltar a trabalhar a sexta, que era ontem. Então, eu já tava me preparando, já estava ficando melhor, já estava aguentando ficar um pouco sentado. Talvez não muito, mas já estava conseguindo. E aí, eu estava paralelamente a isso, vendo a troca do carro, né? Que eu tive que trocar de carro, porque o carro era do casamento, e daí vai ficar com a Bia. E aí, eu precisei comprar um carro novo. E estava fazendo esse trâmite também, aí... E no meio de tudo isso, eu estou enrolando tudo isso para falar que na quarta-feira o dia começou normal. Na terça eu tinha até... Na terça eu fui no médico, eu tive um retorno no médico de novo da cirurgia, ele falou que tá tudo certo, tá tudo bem, tá bem encaminhado. Eu fiz umas comprinhas de Natal, comprei umas coisas, presente pra família e tal. Aí, eu na quarta-feira
comecei o dia normal de manhã, saí de manhã pra trocar a bateria do relógio, umas coisinhas assim. E aí, de tarde, eu tava com diarreia de novo. Só que dessa vez saía muito sangue, saía muito sangue. E aí nessa, eu fui no banheiro algumas vezes. Eu não tive muita cólica, não tive nada do gênero. Eu tive só diarreia mesmo. E era. E toda vez que eu ia no banheiro, era muito sangue que saía, assim. E aí eu não sabia se era, tipo, sei lá, impressão minha. Às vezes só saiu um pouco e pintou o vaso, sabe? Eu estava saindo muito mesmo. Pingava um tempo depois de sangue também. E aí, cara, aconteceu umas 2 vezes e eu comecei a ficar fraco, sabe? Eu comecei tipo, não aguentar ficar muito em pé e tal, porque eu falei, puta, acho que eu perdi muito líquido. Aí eu tomei Gatorade, tomei água, comecei a ficar fraco mesmo. Aí, no, na, na terceira vez, eu já tive que meio que correr pra cama depois, porque eu já não tava aguentando ficar em pé. E aí, a hora que eu deitava na cama, meu ouvido fazia um zumbido, assim. Aí eu falei, puta merda, né? Devo estar fraco pra caralho, mas eu vou deitar aqui, vou pedir pra minha mãe me dar alguma coisa pra eu comer, que aí eu durmo. E amanhã eu tô bem, acho que agora acabou a diarreia. Só que, mais de madrugada, eu precisei ir no banheiro de novo. E aí que começou a aventura, porque eu fui no banheiro, e aí eu sentei na privada, e, e tava saindo mais sangue do que as outras vezes, o sangue mais grosso. Aí eu achei que talvez eu fosse passar mal. Eu achei que talvez eu fosse, tipo, passar mal ali, porque eu tava numa situação que eu não tava, tipo assim, as paredes estavam mexendo, tava tudo estranho. Tipo, a pressão tava baixa mesmo, eu acho, sabe? Aí eu mandei uma mensagem no grupo da família. Eu mandei um tipo, ajuda, socorro. Porque eu achei que talvez eu fosse apagar no banheiro. Aí eu não lembro mais de nada depois que eu mandei essa mensagem. Eu acordei com a cara no bidê. Só que por sorte não foi dentro, foi na borda do bidê. O bidê fica do lado da privada. Porque eu encho o bidê de água agora, que eu preciso fazer tipo uma lavagem com água quente depois que eu uso o banheiro, né? Porque eu não posso me limpar com papel, nem lenço, nem nada assim. Por causa da minha cirurgia. E aí eu acordei com a cara na lateral do bidê, só que tipo, eu nem percebi, assim. Tipo, não foi tipo, tô acordando. É tipo assim, você fica meio. Durante alguns segundos você fica desorientado de onde estou, né? O que tá acontecendo. É que eu nunca tinha desmaiado, né? Então pra mim isso é uma experiência nova. E aí eu percebi e falei, puta que pariu, eu apaguei e ia cair de cara na porra do bidê. E aí eu meio que consegui me levantar e sentar no bidê. E aí eu comecei a apagar de novo. Eu sentei no bidê e já comecei a ir pra trás, assim. Aí eu peguei o telefone. Aí não, aí eu me joguei no chão. Tipo, de propósito, assim, sabe? Tipo, eu me inclinei pra frente, assim, e deitei no chão. Porque eu não tinha força, tipo, pra ficar sentado. Ficar sentado exigia muito de mim. Aí eu me inclinei e me joguei no chão. Aí no chão eu tentei ligar para minha mãe e não e ela não atendeu porque ela deixou lá no silencioso para dormir, era de madrugada já. E aí quem mora mais comigo que estava em casa é o meu pai só. Mas meu pai não costuma ver muito telefone, meu pai não é muito ligado nas coisas, então eu nem liguei para ele. Aí eu já tentei. No grupo a minha irmã tinha perguntado se estava tudo bem, já tinha resolvido, eu falei que não. Aí eu falei, puta, eu vou ter que ligar pra ambulância. Aí eu pedi pra Siri ligar pra ambulância. Eu tive o estado do espírito de falar, Siri, chama a ambulância. E aí, tipo, ligou e desligou. Aí eu tentei ligar de novo, eu liguei umas 2 vezes e caía. Aí na terceira vez atendeu uma pessoa, ela fez tipo uma triagem comigo. Eu tentei explicar o que estava acontecendo, ela falou, tá bom, vou te passar pro médico. Aí o médico perguntou algumas coisas. Eu não sei, o pessoal parece que. Acho que eles fazem uma triagem bem radical, assim, pra não atender qualquer um, sabe? Porque eu tava falando que eu tava sangrando no chão e o pessoal tava tipo assim, tá, mas. Tipo, fazendo um monte de perguntas, sabe? Eu não sei, parece. Eu não sei, não vou dizer que é má vontade. Eles estavam tentando entender mesmo se era necessário, mas tava difícil pra eu falar, eu não tinha muita energia pra falar, sabe? Então tava puxado ali. O cara acabou falando assim, se você tem plano de saúde, é melhor você chamar a ambulância do plano de saúde. Porque senão você vai ser atendido pela ambulância, você vai ser levado para um hospital do SUS. Aí eu falei, tá. Aí eu tentei pesquisar o hospital, o número da ambulância da Unimed.
Só que, tipo, o celular já tá todo molhado de suor, porque eu tava suando muito, eu tava ensopando o chão já de suor. E não consegui. Aí, eu comecei. Aí, tipo, eu falei, puta merda, mano, eu não consigo nem chamar a porra da ambulância. Aí eu comecei a tentar. Eu não conseguia falar direito, eu comecei a tentar bater a lata de bom ar na parede pra ver se alguém me ouvia. Aí a minha irmã ligou pro meu pai ouviu o telefone e eles foram lá no banheiro. Aí eles foram lá e eles viram aquela cena deplorável, né? O pelado jogado no chão, todo fudido, sangrado. O banheiro todo sujo de sangue. E aí eles. Eu falei, gente, eu não consigo fazer nada, tô fraco, tá? Aí eles, o que a gente faz? Eu falei, sei lá, eu tô tentando chamar uma ambulância e não consigo, da Unimed. Aí eu fiquei tentando, eu tive que ajudar a minha mãe a tentar chamar uma ambulância da Unimed. Aí no final das contas eles falaram que ia cobrar R$ 1.000, daí eles falaram, não, a gente leva ele então no hospital. Então, aí eles falaram, não, a gente ajuda a levantar, tipo, eu conseguia, eu tava lúcido aí já, sabe? Eu só tava com medo de apagar de novo, tipo, de levantar, esse tipo de coisa. Então, tipo, eu meio que me arrastei assim até a cama, meu pai me ajudou a me vestir, e aí, tipo, eu meio que apoiei nele, eu me apoiei nele pra ir até o carro, assim, pra conseguir ir pro hospital. E aí no hospital, a gente foi lá no pronto-socorro e tal. Eu, uma médica me atendeu, ela me examinou, enfiou o dedo na minha bunda, ela viu que eu não tava com hemorragia, então, tipo assim, eu não tava com sangramento ativo. Era, tipo, provavelmente o ato de diarreia que tava me fazendo sangrar. Então, tipo, menos preocupante, vai, porque eu já não, talvez não ia morrer. Aí ela falou, precisa tomar soro e vamos fazer uma ressonância, porque ele bateu a cabeça, né? Ressonância não, desculpa, eu sempre erro. Vou fazer uma tomografia, porque ele bateu a cabeça. Aliás, dolorido aqui, dolorido no peito, dolorido no braço. E só fui sentir no dia seguinte, que eu me cacetei todo. No dia eu nem tava sentindo. Aí fiz lá a tomografia, não deu nada. Na verdade, assim, eu fui fazer a tomografia primeiro, porque o resultado dela demorava mais pra sair. Demora tipo umas 2 horas pra sair. Aí eu ia fazer ela e daí eu tomava soro e fazia o exame de sangue pra ver se tá tudo bem com o meu sangue, enquanto eu esperava o resultado da tomografia. Só que a hora que eu fui fazer a tomografia eu desmaiei de novo, porque eu tava sentado na cadeira de roda e sentar tava exigindo muito de mim. Tipo, tava me dando um cansaço fudido ficar sentado. E aí eu desmaiei na cadeira de roda. Eu nem vi, eu tava lá esperando. Tava me dando ficha pra preencher, negócio pra assinar. E aí quando eu vi, eu já tava sendo arrastado pro soro. Eu, de novo, apaguei sem ver. Aí eu tomei lá 1 litro de soro. Fiquei um pouco melhor. Daí eu pude fazer Fiz o exame de sangue também, né? Tiraram um pouquinho de sangue, fiz o exame de sangue. E daí eu pude fazer a tomografia e tal. E daí a gente esperou um tempão lá, coitados dos meus pais, esperaram comigo lá. Saiu os resultados e saiu, só que a hora que saiu eu já tava tipo, meio que morto no carro, já sem energia, então eu nem falei com a médica, meu pai que falou. Ele falou que ela liberou, disse que tava tudo certo, enfim. Aí no dia seguinte, eu tava com esperança de estar melhor já, que foi na quinta, né? Com a esperança de poder trabalhar na sexta. Só que na quinta, eu ainda tava mal, cara, eu ainda tava fraco. Eu tava. Pô, eu ficava em pé um tempinho, já tava ficando meio mole. Sei lá, não tava legal. Na quinta, assim, tipo, tava. Sei lá, tava estranho. Cara, com tanto de barulho aqui na avenida, interrupção, e eu mesmo me cagando na hora de falar, esse vídeo aqui vai ser chato de editar. Mas vamos lá então, continuando. Na, na quinta não tava legal, aí a médica que me atendeu na quarta, ela falou pra eu falar com o meu médico. Ela falou assim, porque o meu médico, olha só que interessante, o cara que me operou, ele me atendeu na emergência quando eu tive problema de hemorroida lá no hospital. Então ele atende no hospital também. Então quando eu fui lá no hospital, ela sabia quem era o médico, ela falou, eu acho que tem que falar com ele, mandou uma mensagem pra ele, pra ele ver, sabe, pra ele te examinar. Aí eu expliquei a história pra ele, na quinta ele falou, me vê na sexta. Ele falou, você tá bem? Eu falei, tô melhor, né, tô meio fraco ainda. Ele falou, então me vê na sexta lá no pronto-socorro mesmo. Ele falou, vai lá no pronto-socorro e me vê lá na sexta de tarde, no começo da tarde. Eu falei, tá bom. Aí, com o pouco de energia que eu tinha de manhã, eu tive que ir no Poupa-Tempo resolver negócio, no Poupa-Tempo e no cartório resolver negócio do carro.
meio passando mal, mas eu fui. Aí, depois eu fui no médico, ele nem me examinou, né? Ele só perguntou algumas coisas, ele falou, faz um exame de sangue que eu vou dar uma olhada direito, e toma mais 1 litro de soro. Aí eu tomei mais 1 litro de soro, aí eu comecei a me sentir melhor de verdade, então, tipo, acho que eu tava realmente mais debilitado ainda, tipo assim, às vezes eu não achava, eu não sabia se era coisa da minha cabeça, sei lá. Aí eu tomei, fiquei melhor, fiz o exame de sangue, daí ele examinou o exame de sangue, examinou o exame. E aí tem várias coisas baixas, sabe? Tipo, hematócito, tipo, todas as coisas, assim, de sangue minha estavam baixas. Então ele falou assim, ó, não é caso pra transfusão, mas você tá fudido. Tipo assim, você perdeu bastante sangue mesmo. Ele falou, você não tá com sangramento agora, tá bom. Se você tiver, você me avisa. Vai descansando e se cuidando. E, tipo, tenta repor líquido e descansar. Então é isso, cara. É isso que aconteceu essa semana aí. Eu tive o meu primeiro caso de desmaiar. Foi bem maluco. A pior parte pra mim não foi nem desmaiar. Isso aí. O pior parte foi não conseguir levantar e ter que chamar ambulância, esse tipo de coisa, assim. Isso aí que é mais humilhante pra mim. Mas faz parte, né? Das aventuras da vida. O médico falou pra mim também, por eu ser bariátrico, é mais difícil de recuperar, sabe? Tipo, eu me recupero mais devagar. Eu não consigo. Sei lá, eu não me recupero na mesma velocidade de uma pessoa que consegue se alimentar e beber água de uma forma normal. Eu tô tomando um isotônico aqui. E essa foi a história, cara. E hoje é sábado. Eu acho que hoje eu vou no cinema, que é uma coisa que exige menos de mim, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. É assim que tá indo a minha semana até agora. Então, fala Sam. Eu tava querendo um relógio pra pôr aqui no meu quarto. Aí eu comprei um flip clock, ó, que chegou no correio agora. O meu presente de Natal pra mim. Flip. Será que vai flipar? Vamos ver. Acho que falta um tempo ainda, hein? Pus pilha, hein? Vai flipar não. Ei!